Boa tarde. Hoje o Senar MT Responde tem um foco lá na frente, nos próximos dias, mais precisamente na ceia de Natal. Afinal de contas, todo mundo se prepara, faz aquele banquete, mas será que esse banquete muitas vezes não configura um desperdício de alimento, desperdício de dinheiro e mais ainda, como aproveitar, como conservar aquele alimento que sobra? Esse é o assunto de hoje do Senar MT Responde. Está aqui comigo o André Vitaliano, que é chefe de cozinha, gastrônomo e instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. André, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente costuma ver normalmente um grande exagero, aquela fartura de fim de ano. Pode se tornar um desperdício. Tem como evitar cozinhar ou colocar mais alimento do que o necessário para aquela família? A gente tem um cálculo de proteína, de carboidrato, de leguminosas, mais ou menos, em cima de per capita, por pessoa ali seria. Uma média de 600 gramas, sendo ela 250 gramas de carne, bem generoso até, porque para fim de ano a gente tem mesmo esse exagero. Lembrando que não se calcula osso em cima disso. Por exemplo, então, se no caso de eu servir um pernil, um frango até, por exemplo, a gente faz um cálculo um pouquinho a mais. Não seria 2 quilos de frango, vamos dizer, para 6 pessoas. Então a gente teria que calcular que o frango de 2 quilos ele teria, vamos dizer, 500 gramas de osso. Então seria 1,5 kg para a gente fazer esse carne, cálculo. Então, calcula isso, carne. Isso, então seria a proteína, a carne seria mais ou menos quanto por pessoa? 250 gramas de média por pessoa. Sem exagero, aí já sem tá... exagero. Não vai faltar também. Não, para não faltar mesmo, 300 gramas. Você vê que a família come bem. Então come 300 bem. gramas de proteína então ali, de carne. E aí carboidrato? Carboidrato em 250 gramas, 300 gramas no máximo também. E 100 gramas de leguminosas, assim, folhas, uma salada, pepino, um exemplo assim. Um salpicão que tiver ali de média pessoa, que daria, vamos dizer assim, que um prato final ali exagerado ali seria de 700 gramas. Imagina uma pessoa comer 1 quilo, uma pratada mesmo. Haja academia na semana seguinte. Mas vamos lá. Bom, essa dica é muito importante porque o perfil da família brasileira mudou, né? A quantidade de pessoas na família também tem mudado, tem ficado menor ao longo do tempo. E a gente muitas vezes traz aquela cultura dos antepassados, dos nossos parentes mais... De banquetes muito fartos. Então é preciso ir reduzindo para evitar esse desperdício, como você comentou. Agora, se eu passei da conta, se eu colocamos um banquete lá acima desse cálculo e sobrou muita comida, tem como buscar conservar da maneira correta? Exatamente, a gente chama de regeneração de alimento, que a gente estava batendo na tecla no programa, que eu dei sanidade para aquele alimento meu. Eu deixei ele, respeitei tempos e temperaturas, higienizei da forma correta, tanto a mão, quanto o ambiente, quanto a tábua, armazenei, congelei de uma maneira mais rápida. Eu consigo fazer, por exemplo, de um peru, uma coxinha de peru, um bolinho de peru, a gente faz isso com peixe, bolinho de peixe e uma infinidade de produtos derivados da execução nossa de banquetes. Mas qual a orientação na hora de conservar esse produto? É sempre respeitar tempo e temperatura. Eu vou servir lá, se eu não tiver um recheio para servir, eu sirvo o banquete, eu vi que todo mundo comeu, já vejo de como armazenar os potezinhos da parzinha, os potezinhos que a gente vai armazenar e já leva para o freezer, para a geladeira devidamente, para no outro dia estar reutilizando ali de uma forma sadia. Agora, você frisou a história da temperatura. É importante também não deixar, vamos por muito tempo exposto aquele alimento ali na mesa, passou, o pessoal já não comeu mais, ficar horas e horas ali, isso acaba se tornando um risco, né? A gente tem que ver que o alimento ele é dinheiro em forma de alimento. Então a gente tem que se preocupar com essas temperaturas para que a gente reaproveite aquilo, para que não gaste em outra situação, acabe gastando em vez de aproveitar o alimento que está ali temperadinho, gostoso, que a gente usou numa ceia, num banquete ali. Então, qual a dica? Passou a hora de servir, o pessoal comeu, já começa a guardar. Já começa a armazenar, vamos dizer que seja um pernil, se puder já desfiar, já fazer em porção ali. E coloca em porção no freezer. Exatamente, já tenta porcionar, já guarda ali, porque na hora do descongelamento é um processo mais rápido e a execução também um pouco mais rápida. André, obrigado pelas suas informações. Esse assunto, ele faz parte, é um dos tópicos aí também de treinamentos oferecidos pelo Senar, quando fala especialmente que treinamento entra esse curso? Beneficiamento e conservação de suíno, de ovino, de caprino, enfim. Ou seja, um tema que desperta atenção e pertinente para essa época do ano em que a gente sabe, na próxima semana já começa aí as festas efetivamente de fim de ano, com muita fartura. Então, dicas importantes. André, obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente volta contigo em São Paulo. Um excelente fim de semana a todos.